Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção: Edésio Petterle. Trabalhos técnicos: Magno Nogueira. Olá, ouvinte da Rádio FMZ, bom dia, estamos no ar com mais um programa Conexão. Bom dia a você que está sintonizado conosco, preparando seu almoço ou no seu expediente de trabalho. Seja bem-vindo a mais um programa Conexão. E hoje vamos falar sobre pesquisa científica. O pesquisador científico é a pessoa que investiga os processos de transformação, sejam eles sociais, econômicos, humanos ou químicos, e a partir dessa investigação constrói conhecimentos que são essenciais para o desenvolvimento de uma nação. Cerca de 95% dos conhecimentos produzidos no Brasil vem das universidades, e esse trabalho traz explicações para diversos fenômenos que nos movem. Nenhuma nação consegue evoluir sem pesquisa científica. Se estamos hoje em uma sociedade tecnológica, isso se deve aos pesquisadores que criam modelos de pesquisa, validam dados e os publicam. Esse é o fundamento para alimentar a produção de conhecimento. Mas como ocorrem as pesquisas científicas? Para conversar sobre o tema, o programa Conexão recebe hoje Silvia Altoé Falqueto. Silvia é técnica em Biologia no Instituto de Biociências da Universidade Federal do Mato Grosso. Silvia também é mestre em Microbiologia Agrícola e também doutora em Biotecnologia e Biodiversidade. Silvia, seja bem-vinda ao programa Conexão. Oi, Edésio. Obrigada pelo convite, bom dia para você e para todos os ouvintes da Rádio FMZ. Nós vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos com o programa Conexão de hoje, com a participação de Silvia Altoé Falqueto, conversando sobre pesquisa científica. Conexão. Apresentação: Edésio Petterle. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje vamos falar sobre pesquisa científica. Nossa entrevistada é Silvia Altoé Falqueto. Silvia é técnica em Biologia no Instituto de Biociências da Universidade Federal do Mato Grosso. Silvia também é mestre em Microbiologia Agrícola e também doutora em Biotecnologia e Biodiversidade. Silvia, gostaria que você se apresentasse aos nossos ouvintes. E desde quando você saiu de Venda Nova, como foi sua trajetória profissional e acadêmica? Oi, Edésio, oi todo mundo que está ouvindo a FMZ. Eu sou a Silvia, eu sou daqui de Venda Nova, saí daqui em 95 para estudar em Viçosa, para fazer cursinho. Entrei na UFV para fazer Ciências Biológicas, me formei em 2001 e depois eu fiz mestrado na Federal de Lavras, em Microbiologia Agrícola. Defendi a minha tese de mestrado em 2003. Depois disso dei um tempo na carreira acadêmica, porque, enfim, estava com algumas dúvidas profissionais e a gente também estava saindo do Brasil. Meu marido ia fazer doutorado fora, a gente ficou 4 anos no México, onde ele fez doutorado. Depois a gente voltou, nesse meio tempo eu me dediquei a outros interesses que eu tenho. Eu gosto muito de artes visuais, eu gosto muito de desenhar, de ilustração, de design. Não pretendo parar com isso, porque realmente é uma coisa que me faz muito feliz. Em 2007 a gente foi para Cuiabá. Meu marido passou num concurso na Federal de Mato Grosso e a gente está lá até hoje. Em 2013 eu entrei também passei num concurso para técnica no Instituto de Biociências e estou lá até hoje. Comecei meu doutorado em 2017, defendi ano passado e trabalhei com interações entre micro-organismos e insetos e aplicações biotecnológicas. Meu doutorado é em biotecnologia e biodiversidade. Então, Silvia, agora eu gostaria que você respondesse o que é e como se faz uma pesquisa científica e como você iniciou nesse ramo da pesquisa. Edésio, essa pergunta é uma pergunta muito interessante e é até difícil de responder. Pesquisa científica basicamente é uma maneira de responder perguntas que a gente tem sobre o mundo e pode ser sobre qualquer assunto. Então, por exemplo, você pode querer saber o que existe dentro de uma floresta ou que pragas eu encontro num cafezal, por exemplo. Ou você pode entender, por exemplo, por que esse bicho antes não comia meu cafezal e agora ele tá comendo e tá me dando maior trabalho, me dando maior prejuízo. Assim como qualquer pessoa, a gente tá sempre se perguntando por quê.
isso acontece? Como isso acontece? O que é que tem ali, o que é que tem em tal lugar. Então, assim, a gente trabalha de muitas maneiras diferentes e todo o trabalho científico vai depender do ponto de partida que é a sua pergunta, que é realmente o que você quer saber, entendeu? Então, você pode descrever uma espécie que você encontrou e que ninguém tinha encontrado antes. Você pode descrever o que existe numa determinada mata. Tipo, eu quero saber todas as bromélias que tem na mata. Eu vou lá, vou olhar, vou identificar as bromélias. Ou eu posso, por exemplo, ter um problema cafeeiro, por exemplo, ter um bicho novo. E agora? Como é que eu vou controlar esse bicho? Será que eu tenho que matar todos eles? Será que existe uma maneira de controlar ele sem precisar matar? O que ele come? Como que ele vive? Onde que ele se esconde? Quantos filhotinhos ele tem? Então a gente descreve muita coisa, a gente tem que ir ali ver realmente, é aquela coisa, a gente tem que ir atrás e realmente observar o que a gente quer saber, e às vezes a gente precisa fazer experimentos, que venha a ser, por exemplo, eu acho que se eu jogar o inseticida o bicho vai morrer, então, mas você tem que testar, entendeu? Você precisa... Porque pode ser que um inseticida mate e o outro não. Qual que é melhor? E agora, tá bom, o inseticida matou, mas ele também matou a abelha que poliniza uma outra cultura que eu preciso. Então, não dá pra usar esse. Essas coisas, entende? Então, assim, o que eu acho muito legal da pesquisa científica é que quase sempre você começa com uma pergunta e termina com outras 10. Às vezes você consegue responder sua pergunta, mas quase sempre vem mais um monte na fila. Porque depois que você entende uma coisa, você vê que tem outras coisas que você também precisa saber para resolver aquele problema. É um campo muito bonito e que precisa de muita engenhosidade, muita criatividade. Os melhores cientistas que eu conheço são pessoas muito criativas, que têm uma capacidade de responder essas perguntas, muitas vezes de uma maneira super simples, mas com sacadas assim geniais mesmo, para encontrar essas respostas que a gente procura para tantos problemas que a gente tem nas mais diversas áreas da vida, né? Complementando isso, a gente responde perguntas muitas vezes sem precisar ir lá e colocar a mão na massa, simplesmente porque a gente pode ir na literatura científica, a gente pode ir nos trabalhos de outros pesquisadores e descobrir que alguém perguntou a mesma coisa que a gente e alguém foi lá e já testou aquilo, ou já procurou o que a gente estava procurando, ou já descreveu o que a gente achou que ia descrever. Então, antes da gente sair e ter o maior trabalho tentando responder essa pergunta, a gente, na verdade, vai ler bastante. A gente vai procurar o que a gente já sabe sobre isso. Porque a partir daí podem até aparecer outras perguntas. A partir daí também a gente vai garantir que a gente não vai perder tempo testando uma coisa que alguém já testou, entende? Os passos são esses, tipo, você tem uma dúvida, você tem uma curiosidade, você tem uma pergunta, você vai pensar, o que eu já sei sobre isso? E hoje em dia é muito simples isso, simples não, né? Porque você tem que ler muito, você vai atrás do que já foi publicado sobre isso. E aí você remodela a sua pergunta, você pensa em como você vai responder essa pergunta. E depois que você respondeu, analisou seus dados, aí você vai contribuir com o conhecimento do assunto, publicando o seu trabalho. Entende? Isso é muito importante. Às vezes a gente encontra um resultado que a gente pensa, poxa, mas não era isso que eu esperava e tal. Mas é muito importante essa parte de você mostrar o que você encontrou, porque isso faz com que a ciência cresça, isso faz com que o conhecimento sobre um determinado assunto aumente, entende? E isso ajuda os próximos pesquisadores, isso faz com que... Isso, acho, na verdade, é a parte mais importante da ciência, é você ter essa noção de que cada trabalho seu está contribuindo com o corpo do conhecimento todo, com você conseguir entender o mundo melhor. E Silvia, como que você iniciou as suas pesquisas científicas? Bom, eu comecei na graduação, quando a gente estava na faculdade já, na faculdade de biologia, lá em Viçosa pelo menos, a formação é muito voltada para a pesquisa. Então a gente era muito incentivado a se associar a um laboratório e a biologia, bom, é um campo muito amplo de trabalho e é um campo muito bonito. Então a gente se sentia muito incentivado
cada um dos alunos com seus interesses a procurar os professores que trabalhavam com aquilo, se associar ao laboratório e começar os próprios projetos. Eu sempre gostei muito de microbiologia. Eu comecei num laboratório de genética de micro-organismos. Depois eu passei para um laboratório de associações biológicas micorrizas, que são fungos que se associam às raízes das plantas e fazem com que elas consigam absorver mais nutrientes. E também trabalhei no laboratório de ecologia. Então foi por aí, eu comecei por aí, nesses laboratórios, vendo como era o mundo da pesquisa, como era a rotina de um cientista. Nós vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos com o programa Conexão de hoje. Conexão. Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e a nossa conversa hoje é sobre pesquisa científica. Nossa convidada é Silvia Altué Falqueto, que acabou de concluir o seu doutorado em biotecnologia e biodiversidade. Silvia, no início do ano, um trabalho de pesquisa que você realizava foi noticiado e teve repercussão aqui em Venda Nova também, que foi a pesquisa com larvicidas contra o Aedes aegypti. Como foi esse trabalho e quais foram os resultados obtidos? Esse trabalho, Edésio, ele foi parte da minha tese de doutorado. A gente publicou ele no comecinho do ano, acho que ele saiu agora no comecinho de janeiro, né? E ele faz parte de um projeto maior. O objetivo desse projeto maior é procurar larvicidas biológicos contra o Aedes aegypti, que continua sendo um problema, apesar de que agora, nesse momento complicado de Covid que a gente está vivendo, a gente quase nem lembra que existe dengue, mas existe, continua matando pessoas. Então a gente precisa ainda controlar o mosquito, ele tá aí no meio, a gente precisa resolver esse problema. Então, vários alunos do meu orientador de doutorado trabalhavam com grupos diferentes de micro-organismos, né, de bactérias, fungos, e a gente procurou larvicidas diferentes que pudessem vir desses micro-organismos. No caso do meu trabalho, eu trabalhei com bactérias do gênero Bacillus. Essas bactérias são já conhecidas tem muitos representantes desse grupo, muitas espécies que têm capacidade de matar insetos, e inclusive são usadas em controle biológico em várias culturas. Provavelmente existem coisas para café também, mas para matar larvas de mosquito existe um bacillus, que é o Bacillus thuringiensis, variedade israelensis, que a gente chama de BTI, e só que para nossa realidade ele é um pouco caro, entende? A gente pensou então em procurar alternativas, outras bactérias desse gênero. E a gente começou com 200 e poucas bactérias. A gente crescia essas bactérias, esperava uns 3 dias para garantir que elas estavam produzindo vários compostos que poderiam matar os micro-organismos. E a gente testava, a gente colocava essas células em cima das larvas, em copinhos de café. 10 larvinhas em cada copinho, a cultura ali em cima, e aí a gente esperava 24 horas, quer dizer, depois de um dia, a gente olhava e via quantas tinham morrido. Então, a partir disso, a gente foi selecionando. Depois disso, a gente ficou com outras 8, que foram as que matavam, colocando menos cultura. Entende? Que é uma coisa interessante, quando você pensa que você quer usar um produto, você quer usar pouco dele, porque todo produto custa para produzir, né? A gente também viu, depois de alguns experimentos, que se a gente separasse, depois de crescer a bactéria, a gente tirasse as células das bactérias e deixasse só o meio em que ela tinha crescido, ela estava produzindo alguma coisa ali que matava os micro-organismos, que matava os insetos. Então a gente não precisava colocar a bactéria, entende? Então a gente começou a trabalhar só com esses metabólitos que a gente chama, só com essas coisas que a bactéria estava produzindo, só com o meio onde ela cresceu. A gente tirava a bactéria, que sempre também é uma coisa interessante, porque você não precisa se preocupar se a bactéria está ali sobrevivendo e tal. E depois disso a gente também testou outros organismos
que não são o alvo. Quer dizer, a gente quer matar o mosquito, a gente não quer matar outros insetos. Por exemplo, como é um composto para ser jogado, para ser colocado em água, a gente tem que ter todo o cuidado do mundo. Ele não pode ser tóxico para peixe, ele não pode ser tóxico. Peixe a gente não chegou a testar, mas é uma etapa posterior com certeza. Então a gente fez testes com culturas de células, a gente fez testes com algas e fizemos testes com um nematóide e uma larva de besouro, que são modelos também de toxicidade ambiental. E a gente viu que eles tinham muito pouca toxicidade. E com isso a gente encerrou essa parte. E aí pra frente tem outras coisas que a gente precisa fazer. Desculpa, faltou uma coisa também. A gente também fez uma análise química de duas das bactérias, porque elas produzem um tipo de substância que chama lipopeptídeo, que é uma substância que funciona como um detergentezinho. Então a gente acha que provavelmente isso é o responsável pela morte das larvas, porque faz com que a água, com que a larva não consiga ficar muito tempo na superfície da água para respirar. Ela tem que descer, daí ela cansa, daí ela perde energia, daí ela não consegue crescer e acaba morrendo. E a gente também montou o genoma das 4 bactérias para tentar entender, para tentar ver que genes elas teriam que são conhecidos por atividades inseticidas ou algum outro tipo de coisa. Porque às vezes a gente encontrou muitas substâncias ali que tem atividade antibiótica, ou alguns até a gente sabe, não, isso aqui tem atividade, tipo, outros pesquisadores já encontraram que esse tipo de substância mata outros tipos de insetos e tal, mas a gente precisava ter uma pista do que o micro-organismo, do que os bacilos estavam produzindo e que matou as nossas larvas. Então foi mais ou menos isso, esse trabalho. E Silvia, há algum outro trabalho de pesquisa que você realizou nos últimos anos? Sim, eu tenho outro trabalho que faz parte do doutorado, que está em fase de publicação. A gente já mandou para a revista e agora a gente precisa esperar as correções e ver se a revista vai aceitar, porque é isso também, entende? Quando é uma outra parte do processo de pesquisa, você submete a uma revista e a revista vai checar seu artigo. Mas como é que você respondeu a sua pergunta? A sua maneira de responder realmente te dá as respostas que você quer? Então, enfim, só voltando àquele assunto lá da primeira pergunta que você me fez, né? Então, Edésio, esse artigo a gente continuou vendo interações entre micro-organismos e insetos, que é o tema da minha tese, só que a gente procurou um outro tipo de interação, que é uma interação mais positiva. A gente trabalhou com uma larva de besouro que vive dentro de troncos de madeira em decomposição. E essa larva se alimenta de madeira que está apodrecendo. E esse material é muito pobre, a larva não conseguiria sobreviver digerindo isso, entende? É como se ela realmente não consegue tirar dali o que ela precisa. Muitas coisas que ela precisa, as vitaminas, os aminoácidos, os esteróis que ela precisa para fazer a muda, sabe? Cada vez que a larva muda de pele, né? Quando ela cresce. Então ela não consegue. Mas existem muitos trabalhos que mostram que os micro-organismos do intestino dos animais, inclusive de nós humanos, têm papéis fundamentais na suplementação dessas coisas, suplementação de coisas que a gente não consegue produzir, e também tem vários outros papéis mesmo, ajudam a defender a gente contra patógenos, contra micro-organismos que vão, por exemplo, te dar uma diarreia, uma coisa assim. E com insetos existem vários trabalhos mostrando isso também. No nosso caso, a gente tentou pensar, vamos descrever, vamos ver o que a gente encontra aqui. E no caso, a gente usou métodos. A gente pegou essa larva, tirou o intestino dela, a gente fez as bactérias e as leveduras, que eram os grupos que a gente estava interessados, crescer em placa, mas a gente também usou uma técnica chamada metagenômica, que a gente extrai todo o DNA do intestino, um sequenciamento especial. A gente consegue, depois de várias análises que são bem complicadinhas de explicar, então não vou entrar nisso, a gente consegue saber que espécies a gente tem ali dentro e quanto de cada espécie. Então, por exemplo, a gente encontrou mais de 1000 espécies de bactérias. A gente encontrou algumas que tinham uma abundância, quer dizer, que eram muito mais dominantes que as outras.
E a gente também tinha um interesse biotecnológico, tipo, entre as bactérias que a gente conseguiu tirar dali e crescer, a gente queria saber se alguma delas poderia ter características probióticas, porque a nossa ideia foi, se a gente consegue isolar micro-organismos que ajudam a larva, que podem ajudar a larva a crescer, será que esses micro-organismos também podem ser usados como probióticos para alimentação, para suplementação humana e até para animal mesmo? Porque, por exemplo, quando você tem um micro-organismo que consegue digerir uma coisa tão pobre como a madeira e de repente produzir aminoácidos a partir dali, você pode, por exemplo, dar isso para o gado ou para, não sei, para galinha, não sei, e isso pode ajudar esse animal a digerir melhor. Você não precisa talvez de uma ração tão rica, mas você tem a bactéria que consegue produzir isso e passar pro animal. É claro que isso é o outro também, isso aí, como eu falei, a gente faz uma pergunta, trabalha em cima dela e termina com outras perguntas, porque a gente sim encontrou algumas que a característica que a gente procurou mais era, na verdade, questão de se essas bactérias conseguiam, se esses organismos conseguiam inibir que bactérias que causam mal pra gente não crescessem, entende? Então a gente fez vários testes, a gente encontrou algumas, a gente encontrou uma bactéria e uma levedura que tinham essas características e que também mostraram o mesmo tipo de capacidade, não só na plaquinha de Petri ali, bancada ali na plaquinha de Petri, mas em um organismo vivo, que é um modelo que a gente usa para esse tipo de estudo. Nós vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos com o programa Conexão de hoje. Conexão, em conexão com o mundo, em conexão com você. Estamos de volta para o último bloco do programa Conexão de hoje e nossa conversa é sobre pesquisa científica. Estamos recebendo aqui Silvia Altoé Falqueto. E Silvia, diante de toda a sua experiência, todo o seu trabalho até aqui realizado, na sua opinião, qual a importância da pesquisa científica para a sociedade brasileira? Quanto a essa pergunta, Edésio, eu não consigo nem estimar o tanto que a pesquisa é uma coisa importante. O problema é que muitas vezes as pessoas veem como um gasto de dinheiro público, porque a maior parte do financiamento é público e a maior parte da pesquisa do Brasil, acho que 90% da pesquisa que acontece no Brasil, acontece em instituições públicas, como as universidades, como institutos de pesquisa, como a Embrapa, como, por exemplo, o Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Todos esses são órgãos públicos que são filiados ao MEC ou ao MCT, né, Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, assim, as pessoas às vezes olham, mas peraí, eu tô pagando pra você ir lá ver que bichinho que tem na mata. Bom, a questão é que é muito importante a gente conhecer o que a gente tem. Se a gente não conhece toda a biodiversidade que existe, a gente não tem como saber o que a gente pode fazer com ela. E a verdade é que quanto mais você entra nesse conhecimento, mais você vê potencial de coisas que possam ser aplicadas à vida humana, a resolver problemas humanos. Então, eu acho incalculável o valor da pesquisa. Tanto a pesquisa que tem uma aplicação prática, como você, por exemplo, desenvolver um larvicida, ou um probiótico, ou um remédio, ou uma vacina, quanto a pesquisa que parece não ter uma grande aplicabilidade, quer dizer, que você fala, mas pra que você tá mexendo com isso? Que a gente ouve muito, pra falar a verdade. Mas essa pesquisa é indispensável para ajudar a pesquisa aplicada. Entende? Quando você está trabalhando com uma aplicação, você tem que entender o funcionamento de muitas outras coisas que a pesquisa básica muitas vezes já foi lá e já te disse como é que isso funciona. Se você precisa encontrar uma coisa, você, com a pesquisa básica, você sabe de alguém que já foi lá, que já encontrou, ou que... Enfim, é até difícil de falar porque são muitas coisas, entende? Muitas, sei lá, às vezes você tá estudando uma coisa dentro de uma célula e tal, e tipo, aquilo parece não ter nenhuma aplicação. Mas quando vem uma doença que mexe justamente naquele processo dentro de uma célula, você fala, olha, pera lá, ainda bem que teve um monte de pesquisa básica com esse assunto
e que isso fez a gente entender melhor, porque agora a gente não precisa ir lá e fazer de novo. A gente já sabe muito, a gente já pode pensar numa aplicação, como que a gente resolve o problema que tá tendo, por exemplo, que é um problema celular aí, hipotético, né, que eu tô falando. Isso é uma das coisas. Silvia, é possível um jovem que agora está ouvindo nosso programa sonhar em ser cientista morando aqui no interior do Espírito Santo? Edésio, a resposta para essa pergunta é um sim, bem grandão. Com certeza, inclusive é o que eu estava fazendo aqui em Venda Nova 30 anos atrás, sonhando em ser cientista. Eu acho que a gente precisa, com certeza, de gente curiosa, de gente que queira entender melhor o mundo e que tenha disposição de ler bastante, de estudar bastante, de trabalhar, então, consciência. Então eu acho que sim, é possível para um jovem, para uma pessoa aqui do interior do Espírito Santo continuar sonhando em ser um cientista, e é super bem-vindo. E mesmo que a pessoa não possa seguir uma carreira acadêmica por algum motivo, ou não queira, né, porque enfim, não é uma carreira que às vezes tem também suas dificuldades, mas existem muitas maneiras de um cidadão comum se aproximar da ciência, e isso é muito bom, isso é muito bem-vindo. Eu vou até dar alguns exemplos aqui para você. Existe um movimento no mundo que é conhecido como Citizen Science, é ciência cidadã, que é justamente você fazer com que as pessoas, vivendo suas vidas fora da academia, né, da comunidade científica tradicional, digamos assim, possam continuar contribuindo com ela. Existem muitos países em que isso é parte da cultura. Na Europa, por exemplo, e no Japão, é muito comum as pessoas terem suas coleções de insetos, ou saírem para observar passarinho, ou saírem para, sei lá, colecionar planta. Aqui em Venda Nova a gente tem muita gente que gosta de orquídea, por exemplo. Então, inclusive, uma coisa que existem... um incentivo para isso são guias de identificação para essas plantas, para os insetos. Existe um site para quem gosta de passarinho que é muito legal, que é o Wikiaves, em que as pessoas colocam fotos dos passarinhos. Por exemplo, se você gosta de observar passarinho, você chega lá, tira uma foto, você pode comparar, você pode pedir para especialistas para te ajudarem a identificar o bicho. E isso é muito legal porque isso gera novos registros, você melhora o conhecimento sobre a distribuição de uma espécie. Então, por exemplo, se hoje você registra que existe uma espécie num determinado local, entendeu? Que foi avistado esse bicho ali, e outra pessoa que de perto também fez isso. Então isso é uma coisa que de repente tem acontecido bastante. Você sabe que essa espécie está bem estabelecida ali, e de repente, depois de um tempo, depois de alguns anos, você não consegue mais ver ninguém registrando aquilo. Você começa a ver que, aconteceu alguma coisa. Por que esse passarinho não existe mais? Por que ele foi embora daqui? Então são coisas que ajudam a gente a trazer mais perguntas, que é o que move a ciência. E outra coisa que tem ajudado as pessoas a se envolver com ciência são muitos apps e sites na internet. Por exemplo, nos Estados Unidos eu lembro que eu vi um site da EPA, da Agência de Proteção Ambiental, que contava com as pessoas para fotografar e mandar a localização de afloramentos de algas que tornavam a água imprópria para consumo, porque essa água muitas vezes tinha toxinas produzidas pelas algas e tal. Então isso é uma coisa que ajuda a ciência como um todo. Outros apps, aqui no Brasil eu lembro de ter visto um app muito legal, que eu não vou lembrar mais o nome, sobre dengue, que ajudava a coletar dados na casa da própria pessoa. Eles tinham uma armadilhazinha padronizada que tinha as instruções para você fazer no site, um papelzinho, é um tipo de ovo-trampa que a gente chama, né, que é, enfim, para você ver como que tá a densidade de ovos ali. Então você tinha um papelzinho em que você tinha os ovos ali colocados, que as fêmeas colocavam, você fotografava, então dava pra você ver. E aí, como é que tá? Tem muito ovo, tem pouco ovo? Olha só, todas as casas nessa região estão com muito ovo. Então essa pode ser uma região prioritária pra gente fazer ações de controle, para de repente aplicar um larvicida, para ir conversar com as pessoas dessa região, para saber o que está acontecendo, se tem lixão ali perto, se elas não estão cuidando. Enfim, são muitas coisas que ajudam as pessoas a se aproximar da ciência e contribuir com dados mesmo, da vida real, pra gente entender melhor o mundo e os problemas que a gente está passando.
E a outra coisa é se associar mesmo, procurar mesmo cientistas nas universidades, nos institutos de pesquisa, que estão sempre abertos a ajudar. Eu acho que a maior parte, eu posso dizer que sim, estão abertos a ajudar, sabe? Então, encontrou um bicho, tá curioso, ou então tem um bicho diferente na sua lavoura que tá causando problema, procura um cientista, procura quem trabalha com aquilo, porque provavelmente a pessoa vai ter como te ajudar com isso e vai aproveitar esse dado de que essa espécie está aparecendo ali e tal. Eu acho que seriam esses os caminhos para quem não está dentro da universidade, por exemplo. Mas eu acho que toda a aproximação das pessoas com a ciência, com entender como a gente vê o mundo é muito, muito importante. E deve ser incentivada. E sempre assim, vale muito a pena ler e se inteirar mais sobre os assuntos que você gosta dentro de ciência. Hoje em dia existem canais de informação para todo lado. É muito fácil você conseguir acessar a informação. Mas também existe muita informação errada. E como eu falei antes, é uma epidemia de informação imprecisa. E muitas vezes essa informação vem até de pessoas que estudaram, mas que escolhem passar uma visão meio deturpada das coisas. Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar cuidado quando a gente tenta se informar sobre ciência, de onde vem essa informação. É de uma universidade, é de um pesquisador confiável, ou veio do Zap e ninguém é responsável por essa informação. Porque eu vejo isso muito. As pessoas recebem coisas alucinadamente pelo WhatsApp. E quem foi que escreveu aquilo? Como que você sabe que aquilo é verdade? Quem se responsabiliza por essa informação? Então isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Sabe, quem tá falando, você que é jornalista, você vai confirmar isso pra mim. Quando você publica uma coisa, você pesquisou, você foi atrás, você conversou com uma fonte que te passou essa informação. Você se responsabiliza por aquilo que você está publicando. Então, quando você coloca uma informação no WhatsApp, quem foi que escreveu aquilo? Ninguém sabe. Então, a gente tem que ter muito cuidado com informação alarmista, com informação errada, que às vezes não faz o menor sentido científico. Eu vejo muito isso. E assim, sempre que a gente tem dúvida, também, como eu falei, vale a pena se aproximar de quem sabe, de quem está pesquisando, de quem está trabalhando com aquilo, para tentar chegar numa informação confiável. Porque realmente a gente está vivendo uma epidemia de informação errada, produzida de qualquer jeito e disseminada alucinadamente. Então a gente tem que ter muito cuidado até para desenvolver isso nos mais jovens. A escola tem que aprender, ajudar também os mais jovens a entender isso. Qual é o canal de informação? Quais são os canais de informação que a gente pode confiar? A informação está em todo lugar, mas a gente realmente tem que saber separar o joio do trigo, e isso é um dos problemas mais sérios que a gente tem no momento. Conexão. E assim chegamos ao final do programa Conexão de hoje. Obrigado a você, ouvinte, que esteve sintonizado conosco mais uma vez. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E muito obrigado, Silvia, pela sua participação, por ter apresentado suas pesquisas, seu trabalho e compartilhado conosco um pouco da sua experiência na área da pesquisa científica. Muito obrigado pela sua participação. Imagina, foi um prazer, estou à disposição e espero que o pessoal também tenha gostado dessa conversa. Um abraço. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.